Pode. Obrigado. Pode levar. Outra, Raul. Parece que já é a terceira esta semana. De facto, também tenho achado a semana compridíssima. Tu devias ter vergonha, ainda nem sequer a hora do almoço. É por isso que isto se chama um aperitivo, minha querida. À vossa. Bem, passando à distribuição dos casos. Temos aquele crime de desobediência que tem que ser lidado rapidamente. Eu proponho que fique para o Afonso e o Afonso passe o caso da seguradora para o Pedro. Para mim, tudo bem. Eu penso que foge um pouco ao meu âmbito. Eu posso ver se algum... Denoto um certo toque de receio, Pedro. Não, Dr. Raul, de maneira nenhuma. A seguradora é um dos clientes com quem temos avença, não é? Sim. Então, nesse caso, fica para a minha conta. Está aí tudo e o cliente deve estar a chegar. Agora, estando isto resolvido, passamos a outro assunto. O caso das despesas de representação. Isso significa que a reunião acabou. Não te preocupa este problema das despesas de Esse representação? problema é um mero ato de gestão da sociedade e não deve ser discutido nesta reunião. Então achas que não há um assunto premente? Bom trabalho. Eu dou a reunião por terminada. Às vezes acho que eles combinam estas coisas. O que é que se passa com esta? Não sabes que o ego masculino é enorme. Esta foi a última vez que tu minaste uma reunião. Entendidos? Tu, fora daqui, podes ser o bonacheirão que tu quiseres, fazes da tua vida o que quiseres. Mas nesta sociedade, tu vais tratar-me com o respeito que eu mereço. Entendidos? Raul, estás bem? Não. Sim? Dr. Pedro, o Sr. Manuel Almeida da seguradora Planície e o Sr. Mário Couto para o verem. Muito bem, muito obrigado. Bom dia, meus senhores. Pedro Pimentel, queiram entrar. Pedro Pimentel, prazer. Queiram sentar-se, meus senhores. E o Raul? Parece que já está bem. Os outros sócios estão lá com ele. Se quiser ir vê-lo, posso... Ele está melhor, não está? Sim, parece que sim. Para além disso, na Vasconcelos Brito e Associados, os clientes estão sempre em primeiro lugar. Muito obrigado, Gília. Podes ir? Podes ir. Obrigado. Meus senhores, queiram desculpar. Fait divers. Deixem que vos diga que já estou a par do vosso processo. E bom, não é comum ver uma pessoa que teve um acidente a disponibilizar-se para testemunhar a favor da seguradora. Como deve saber, o Sr. Couto é um atleta famoso. Pois. E apesar do carro envolvido no acidente estar em seu nome e de ser o senhor que é ao volante, acha que não deve arcar com as consequências pelo que aconteceu à sua passageira. Bom, doutor, o que se passa é o seguinte. A tipa é uma acompanhante profissional. Os meus advogados disseram que eu não lhe devia nada. Eu acho que a seguradora também não. Pronto, é por isso que eu estou aqui disposto a ajudar e a testemunhar, seja no que for. Claro, eu percebo. Só para que estejamos todos na mesma sintonia. Eu sei como é que funcionam os contratos de patrocínio. E sei que a Planície o patrocina há muito tempo. E não quero perder um caso contra uma acompanhante. Certo? Certo.
Claro, claro. Achas que o Dr. Raul tem alguma coisa grave? Não. Acho que não. Acho que é mais uma das partidinhas dele. Não sei. Eu vejo alguma preocupação na cara dos sócios. Nem sei o que seria desta sociedade se lhe acontecesse alguma coisa. Tem calma, Francisco. Não seria o fim do mundo. Pois. Só espero que não seja nada de grave. Vais ver que não é. Vá, vamos trabalhar. Vá, bebe lá. Eu já te disse que estou bem. Mas bebe. Devias fazer um check-up. Eu devia era fazer um check-up à qualidade do martini que nos andam a impingir. A Sofia tem razão, Raul. Não é a primeira vez que tens problemas. O único problema é eu estar aqui a ser apaparicado por um bando de advogados que ganham muito bem à hora para estarem aqui a perder tempo comigo. Isso sim. Olha, Raul, faz-me check-up, está bem? E tu, vais continuar aqui a fazer da enfermeira? Não, eu já estou a ir. Já estou a ir. Mas olha, se isto for mais um daqueles teus truques para não falarmos das despesas... Sabes qual é o problema? É ela não dar parte fraca? Não. É os homens armarem-se em duros quando no fundo o que querem é atenção. Foi assim que fomos educados, Sofia. É o meu cliente, está no escritório? Sim, doutor, eu deixei a pasta em cima da sua secretária. Muito obrigado. Doutor Afonso Ferreiros. O próprio, como está? Julgava que me ia deixar aqui à seca. Eu peço imensa desculpa, tem sido um dia complicado. Sente-se. A propósito, tem um peixe morto. Tem um... Oh, que chatice. Sabe que é o segundo esta semana? A minha sorte, sabe qual é? É que eles são todos iguais. Porque senão eu tinha muita coisa para explicar ao meu filho. Sente-se. Sente-se bem? Tem a ver com o que me trouxe cá. Crime de desobediência. O senhor recusou soprar no balão? Eu só disse àqueles maçaricos que estava cheio de dores. Aliás, ainda estou. Pois a polícia testemunhou que o senhor vinha aos esses no meio da estrada. Já alguma vez conduziu com dores? Não, sabe, sinceramente, eu prefiro andar de táxi. O que interessa é que eu só recusei soprar no balão por causa das dores. É só isso. Dói-me só de respirar, quanto mais de soprar. Alguma vez a polícia lhe deu a alternativa de fazer o teste de alcoolemia no hospital? Não. Disseram-me só que me iam acusar por me recusar a soprar. Muito bem. E essa dor é o quê? Já vê o que é? Não, ainda não. Com tudo o que aconteceu de madrugada. Só tive tempo de dormir umas horas e entrei logo em contacto convosco. Bom, Senhora Bel, primeira coisa. Vai ao hospital, vai tentar perceber o que é que tem e vai-me ligar imediatamente. Porque sabe que nestes processos sumários é muito importante nós sermos rápidos, porque amanhã nós temos de estar preparados. Combinado? Combinado. Até amanhã. Júlia, cancela tudo que eu tenho amanhã. Até amanhã. É para já, doutor. Olha, que o golfe também cansa. Eu fico tocado que te preocupes com os meus óbvios. Mas eu estava apenas a pensar tirar 24 horas de descanso para evitar indiscrições como a de hoje de manhã. Então admites que alguma coisa se passa contigo. Minha doce Helena, a natureza tem por vezes formas estranhas de nos presentear com algum descanso. É só isso. Júlia, Lauda número 7, faz a sua alma. Quando tiver a oportunidade, compre-me um novo, por favor. Antes que o Duarte apareça, eu tenho que lhe explicar como é que funciona o ciclo da vida. Não se preocupe que eu já conheço as lojas todas de cor. E a Lola 8. 8, já lhes perdi a conta. Muito obrigado, Júlia. Nada. Desculpe lá. Afonso, doutor, um amigo meu deu-me uns bilhetes para o Escure e ele ficou doente e não pode ir. Eu não sei se... Eu sei que o doutor gosta muito de música dos anos 80. Amanhã à noite. Amanhã não posso. Amanhã vou me encontrar com a Isabel. Sim? Então? Vamos conversar. Acho que já é um bom começo. Aula número 8. Muito obrigado, Júlia.
que a minha cliente está a querer dizer é que há provas que o condutor, segurado pela planície, seguia em claro excesso de velocidade, o que pode ser facilmente verificado através das câmaras e dos radares. A mais de 160 a hora, diz a senhora Silvana. A 180 a hora. Bom, então se a câmara apanhou tudo isto, também deve ter captado a ação do veículo que provocou o acidente. A senhora não desmente que um veículo guinou na vossa direção, pois não? Não, mas àquela velocidade a culpa era dele. O colega está a pretender ilibar o condutor quando está provado que ele violou claramente as regras do Código de Estrada. Não, de todo, de todo. O segurado pela minha constituinte já admitiu que vinha excesso de velocidade. Portanto, o que eu vou provar é que o acidente não ocorreu por causa disso. E que a seguradora Planície não tem que pagar nada à sua cliente. Já vi que isto foi uma perda de tempo. Vemo-nos em tribunal. Como queira. A senhora precisa de ajuda, desculpe. Não me toque. Tenho a certeza que não é melhor entrar num acordo. Se eles podem provar que ele vinha a 200 a hora, estamos feitos. Não se vai arrepender. Estão impecáveis. Sim, querido, estão impecáveis. Impecáveis. Não... não tens nada a te preocupar, querido. O quê? Hoje não, Duarte. Tua mãe não te disse? Hoje vou estar com a mãe. Duarte, sério? Porquê que eu vi-te a mentir? O teu pai não te mente, obviamente. Duarte, calma. Olha. As coisas também não são assim, ok? O pai vai se sentar com a mãe e vão conversar os dois calmamente, não é? Era aquilo que nós estávamos a falar outro dia, que os amigos têm que falar calmamente, não é? Já te disse que sim, filho. Muito. Gosto muito da mãe, gosto muito de ti. Sabes? Só que isso às vezes não... Querido, olha, tenho aqui uma chamada de trabalho. Eu vou ter que atender. Falamos mais logo, está bem? Está bem. Pois eu ligo-te a contar como é que correu. Vá, um beijo. Olha, tenha um bom dia na escola. E beba água. Vá, um beijo. Até logo. Sim? É o próprio? Senhora Bel, diga, foi ao hospital? E? Costela fraturada? Muito bem. Faça o seguinte, traga, por favor, o relatório médico e encontramos em tribunal mais logo. Combinado? Muito bem. Então vá. Até logo. Muito obrigado, Sr. Bel. Com licença. Costela fraturada. Olá, Pedro. Olá. Viste o Raul ou a Helena? Olá. Não, mas não. Precisava de falar com eles sobre o caso de que estou a tratar. Confirmar com eles uma coisa e... Passa-se alguma coisa? Mas quando é que o meu bem-estar faz parte das tuas preocupações? Com licença. Deixa-me passar. Oh, Pedro, eu sei que tu estás com problemas com a tua namorada e, francamente, eu não queria que a nossa amizade se transformasse num Sabes problema. que os meus problemas pessoais são secundários. O que interessa para mim é o trabalho. Sim, mas... Agora, se não te importas, eu tenho mais que fazer, Sofia. Visto que o Ministério Público e a Defesa prescindem de exposições introdutórias, vamos passar à leitura da acusação. Quanto ao que lhe for perguntado, o senhor só responde se quiser e dirá apenas o que achar melhor para a sua defesa. Consta nos autos de notícia que no dia de ontem, às 5h40, o senhor se recusou a fazer o teste de alcoolemia, não cumprindo assim uma ordem emanada de um agente da autoridade, incorrendo numa pena de desobediência. O senhor quer falar sobre isto? Sim, senhor doutor juiz.
Então, diga-nos, é verdade o que se diz aqui? Não, Sr. Doutor Juiz. Mas o senhor confirma que se recusou a soprar no aparelho conforme lhe foi instruído pelos agentes? A minha intenção não foi recusar. Eu não soprei porque não podia soprar. Eu expliquei que não podia soprar porque estava cheio de dores. Fisicamente não fui capaz de o fazer. E como é que o senhor ficou nesse estado? Bom, eu estive em casa de uns amigos até às tantas a jogar póquer e uma discussão estúpida acabou numa briga e... Diz-se aqui nos autos de notícia que o senhor vinha com uma condução errática e que estava alterado. Bebeu nessa noite de madrugada, Sr. Abel? Muito pouco. O problema mesmo foi a costela. Eu tinha umas dores tão fortes que mal conseguia respirar. Muito bem. A Sra. Procuradora pretende algum esclarecimento, Dr. Guido? Não, muito obrigada, Dr. Juiz. E o Sr. Doutor pretende algum esclarecimento? Não, muito obrigado, Sr. Doutor Juiz. Desejo apenas requerer a junção aos autos de um documento comprovativo do estado clínico do meu cliente, por favor. Despachou-se cedo hoje. É, tenho tal... Encontro com 6 mulheres. Já me tinha dito. Não é encontro. É uma conversa. Conversa. Bom, lá vou ter que ir ver o escuro sozinha. Depois eu quero saber por nós todos. Sim? Está bem. Boa conversa. Muito obrigado. Bem, desculpa o atraso. Eu tive de deixar o Duarte em casa dos meus pais. Mas cheguei agora. Queres? Não, obrigada. Então, e estás bem? Tu só costumas beber quando estás nervoso. Não é todos os dias que recebo um telefonema teu a dizer que queres falar comigo? Oh, Afonso, em relação a essa conversa, acho que estás a fazer uma ideia errada. Como assim? Houve uma coisa, Afonso. Eu compreendo perfeitamente e fico contente que tu te preocupes tanto com o Duarte, mas normalmente tu chamas-me para vir falar contigo sobre isso e a conversa acaba sempre no quando é que eu vou reconsiderar. E eu estou um bocado farta. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que, Afonso, eu estou satisfeita com a decisão que eu tomei. Não há qualquer hipótese de virmos a reatar de novo. Tens de perceber isso assim. Uf. Afonso. Afonso. Sim? Olá, bom dia. Bom dia. Tem o código anotado da doutora Sofia? Tenho sim. Deixa-me só ver onde. Tá. Aqui. Agradeça por mim, por favor. Agradeço. Obrigado, João. Então, e ontem? Ontem? Sim, é grande conversa. Correu bem, correu normal. Parece um bocado em baixo hoje. Impressão sua. E o concerto? Olha, se quer que lhe diga, achei aquilo tudo um bocadinho triste. Foi? Eu acho que preciso me divertir rapidamente antes que entre em depressão. Até já. Já. Júlia, por favor. Sabe-me...
Eu também acho que preciso de... para não entrar em... E se fôssemos ver aquele café que tínhamos combinado há séculos e nunca fomos beber? Sim, ok. Sim? Mas agora? Agora? É que eu Agora tenho- não, agora tenho que ir para o tribunal. Ah. Não, mas fazemos assim, combinamos, ou eu ligo mais logo e combinamos, sim? Claro. Pode ser? Sim, pode. Então... Muito obrigado. Até já. Até já. Eu ligo. Pois. Sei tudo. Tá bem. Acho que sim. Oh, doutora Toga! Claro. Meu Deus do céu. Até logo. Vamos então ouvir a declarante, Sr. Advogado. Muito obrigado, Meritíssimo. Silvana, pode descrever-nos o acidente? Naquela noite eu tinha saído com o Sr. Mário Couto e depois de irmos a uma festa, ele propôs-me darmos uma volta de carro. Apesar de eu estar completamente assustada e em pânico, eu tentei ficar o mais quieta possível para não o distrair ainda mais. Eu reparei que ele ia perto dos 200 km por hora quando tento ultrapassar um carro que ia na faixa do meio e perde o controle. Depois, quando acordei, estava no hospital, neste estado. Silvana, fale-nos das suas lesões e do que teve de passar durante este tempo. Bom, os médicos dizem que eu sofri de fratura e necrose da tábua externa, cortes no rosto, 2 molares rachados e, além dos hematomas, e dos arranhões e dos cortes que tenho por todo o corpo. E quanto às despesas? Só com internamentos e com operações, com transportes e próteses, já vai mais de 6.000 euros. Tudo isso ainda sem as operações reconstitutivas, certo? Certo. Recordo que a Silvana é modelo, o que dá outra dimensão ao problema que temos entre mãos e aumenta a responsabilidade da seguradora a pagar uma indenização. Não tenho mais questões, Meritíssimo. Muito obrigado. A senhora Dona Silvana mencionou que o condutor do veículo segurado pelo meu cliente, ao ver um carro que ia na faixa do meio, o tentou ultrapassar. Lembra-se por que lado? Lembro. Pela esquerda. Pela esquerda, muito bem. Qual é que foi o comportamento do carro ao ser ultrapassado? Ele deu uma guinada e encostou-se à nossa faixa. Talvez assustado, não sei. Mas é lógico que àquela velocidade o Mário não conseguiu controlar o carro e deu-se o acidente. Pelo que li, a estrada era boa, larga e o piso estava em excelentes condições. Certo? Certo, mas o limite de velocidade daquela estrada é de 90 estou a perguntar, km. minha senhora. O que eu quero que me responda é o seguinte. Se acha que o senhor Mário se teria despistado, mesmo a 180 a hora, se não tivesse que guinar para se afastar do tal veículo? Sei lá, não sei. Sei lá, não sei. A mim parece-me que restam ali algumas dúvidas. Só mais uma questão. A senhora diz que é modelo. Pode dizer-nos há quanto tempo é que não desempenha as funções de modelo? Bem, eu... talvez há cerca de 1 ano e meio. Bem, Mas... considerando que aceitou dinheiro para acompanhar o Sr. Mário à referida festa, eu diria que o fundamento de pedir dinheiro para ser ressarcida de uma atividade que já não exerce há tanto tempo não tem qualquer cabimento. Doutor Juiz! Colega, não precisa de se enervar, eu já terminei. Muito obrigado, Meritíssimo. Então quer dizer que nestes casos eu posso pedir ao juiz para cancelar o pedido? Exatamente.
Aprende depressa, a menina. Obrigada. Doutora Helena, descobri que temos o mesmo instrutor de fitness. Ai, não, agora não vê que eu estou ocupada com coisas importantes. Tenha calma, Vera. Por mais depressa que aprenda, há aqui algumas coisas que ainda não domina. Isto não era consigo, fique descansada. Agente Santos, conte-nos então como tudo se processou, por favor. Bom, eu vim em patrulha com o meu colega Ferreira quando deparámos com o carro do arguido aos zigue-zagues em plena via pública. Mandámo-lo parar e, ao ser solicitado que fizesse o exame de pesquisa de álcool no sangue, o arguido recusou determinantemente. E em seguida, o que fizeram? Em seguida, advertimos-lo que aquele comportamento implicava a prática de desobediência sobre a lei. Como não se deu, decidimos então agir em conformidade, apresentando o mesmo a este tribunal. Senhor Agente Santos, há quantos anos é que exerce as suas funções? Há quase um. Há quase um. E durante esse quase um ano, o senhor nunca teve que levar ninguém ao hospital para fazer um exame de colheita de sangue para análise? Por acaso não. Mas como lhe disse, o arguido negou-se sempre a fazer o teste. Qual teste? O teste de alcoolemia. O chamado teste do balão. A questão é, porquê? Porquê é que se negou? Porque se queixava. Tinha dores num dos lados. E perante essa afirmação do arguido, os senhores agentes informaram-no de que podia realizar um teste alternativo de exame de sangue no hospital para calcular a taxa de alcoolemia no sangue. E se o fizeram, o meu cliente negou-se a fazê-lo? Não. De facto, eu não me lembro de ter mencionado tal coisa. Confirma, portanto, que não informaram o meu cliente da possibilidade de efetuar um exame ao sangue no hospital? De facto, não. De facto, não. Atesta, então, que não só não o informaram, como o meu cliente se recusou a soprar no balão porque tinha dores no corpo. Se o seu doutor soubesse a quantidade de desculpas temos de ouvir todos os dias das pessoas que recusam fazer o teste. Eu acredito. O problema é quando alguma dessas desculpas é verdadeira. Foi o senhor agente que afirmou perante este tribunal não ter cumprido a sua obrigação de informar o meu cliente da possibilidade de efetuar um exame de sangue no hospital. Eu não desejo mais nada. Muito obrigado. Posso sentar-me? Claro. Boa noite. É um gin tónico com umas gotinhas de limão, se faz favor. Está animado ali. Também já tinha reparado. Sofia, sobre a conversa de ontem. Esquece. Não precisas te justificar. Eu meti o nariz onde não devia. Sabes o que é que me custa mais? Quando faço aquilo que as pessoas estão à espera. Suportar as rugas provocadas pelos constantes sorrisos cínicos. Ok, já estava a pedi-las. O pior é ter de admitir que às vezes também falho. Que há coisas que me escapam ao controle. Sabes? Se calhar, afinal, não és assim tão mau tipo. Sou. Ou pelo menos é assim que eu quero ser. O Sr. Mário tem noção de que vinha em excesso de velocidade na noite do acidente? Quando se tem um carro daqueles, é complicado andar devagar. Não obstante reconhecer isso e, sem dúvida nenhuma, se preparar para ser multado por essa infração, aquele era um caminho que habitualmente fazia a grande velocidade. Sim, muitas vezes. É uma via muito utilizada para quem gosta de acelerar. Conta-se que fazem por lá corridas de carros de grande cilindrada, é correto? Eu ouvi dizer isso também. Embora eu nunca me tivesse metido nisso. O meu treinador matava-me, se soubesse. O que importa aqui realçar é que o Sr. Mário conhecia a via e já tinha experiência de a percorrer em condições semelhantes, certo? É isso. A seu ver, a que é que se deveu o seu despiste? Bem,
claramente ao carro que ia na faixa do meio e guinou para cima de mim quando eu o tentei ultrapassar. Sr. Mário, e na sua opinião, a sua seguradora deve pagar alguma coisa à Sra. Silvana? Se eu não tive a culpa no acidente, eu acho que não. Senhor doutor, essas conclusões que este tira ao tribunal, como do resto sabe muitíssimo bem. Tem toda a razão, Maratíssimo. Peço imensa desculpa. Não tenho mais questões. Muito obrigado. Sr. Mário, como figura pública que é talvez idolatrado por inúmeras crianças deste país, não considera leviano admitir o excesso de velocidade e ainda assim não assumir a responsabilidade do acidente? Não, eu já disse que me responsabilizava e, aliás, que pagava o que fosse preciso para corrigir esse meu erro. Sr. Mário, ficou demonstrado neste tribunal que transitava de facto à extraordinária velocidade de 180 km/h numa via cujo limite máximo é de 90. Também se demonstrou que mantém laços contratuais de representatividade com a empresa que neste momento está a defender aqui neste tribunal. Senhor Doutor Juiz, com o devido respeito, eu terei adormecido e não me apercebi que estávamos nas alegações finais? Doutor Diogo, limite-se às perguntas e deixe essas considerações para o momento oportuno. Peço imensa desculpa, Maratíssimo. Só uma última questão. Alguma vez tentou contactar a minha cliente ou procurou indagar a respeito do seu estado de saúde? Não, eu não fiz isso. Denota bem o seu caráter. Não tenho mais questões. Muito obrigado, Maratíssimo. Júlia, estou a ficar em cima da minha hora para chegar a tribunal. Se o meu táxi não chegou, chame-me outro, por favor. Se as velhas tecnologias não funcionam, recorremos à ajuda das novas. És um anjo. Eu, quanto a isso, não sei, mas queria dizer-lhe que adorei a noite de ontem. Júlia, eu não me ria assim há séculos. A sério? Ainda bem que diz isso, porque assim torna mais fácil que eu lhe diga que gostava de o convidar para um jantar mais calmo, uma coisa assim, talvez mais romântica, ou... Júlia, eu gosto imenso de si, mas... Peço desculpa se alguma vez que dei a entender que... Não. Na minha cabeça sou um homem casado, Júlia. Claro, eu é que pensei que como... desculpe. Eu peço desculpa. É melhor ir andando, que o táxi já deve estar a chegar. Desculpa, Júlia. Por acaso não sabes? Júlia, tudo bem? Sim, está tudo. Por falar nisso, eu estava a pensar passar no bar depois do trabalho. Dizes ao Francisco, podíamos ir os três e fazíamos uma espécie assim de mini festa. O que é que dizes? Parece-me bem, eu digo-lhe. Tem a palavra para as alegações à acusação. Muito obrigado, Maratíssimo. Ficou provado que a minha constituinte seguia no automóvel conduzido pelo Sr. Mário e ocupava o lugar ao lado do condutor. Este, numa via cuja velocidade máxima é de 90 km/h, seguia a 180 km/h, vindo, em resultado desse excesso de velocidade, a embater contra os separadores. Do acidente, advieram para a minha constituinte as lesões constantes do auto de exame médico e que nos dispensamos de reproduzir. De acordo com as regras de experiência comum, só se pode dar como provado o nexo de causalidade entre o excesso de velocidade e o acidente, porque, por si só, é idóneo para o provocar e pôr em risco a sua vida e a dos restantes utilizadores da via pública.
para além de constituir uma infração grave. Meritíssimo, foi esta atuação culposa, grosseira e desconforme à lei a única causadora do acidente. Nesta conformidade, pugnamos pela procedência da ação e consequente condenação da ré ao pagamento de 100 mil euros, tendo em conta os danos morais e materiais causados à minha cliente, com especial relevância para o facto de ter sido forçada a abandonar a sua profissão de modelo. Assim farão a tão acostumada justiça. Meritíssimo, é verdade que o Sr. Mário circulava a uma velocidade superior à legalmente permitida, o que constitui, sem dúvida nenhuma, um comportamento culposo. Mas o que aqui está em causa é saber se o acidente ocorreu em virtude desse comportamento. E isto, Meritíssimo, não foi apurado. Pelo contrário. Toda a prova foi no sentido de o único concorrente ao acidente ter sido a manobra perigosa efetuada pelo condutor do veículo não identificado, que, sem que ninguém fizesse prever, guinou o veículo na direção do carro do segurado pela companhia de seguros, a minha constituinte. Num momento de raro reflexo, e pese embora a velocidade excessiva, para evitar uma colisão que traria consequências muito mais graves, guinou o veículo para a esquerda, desse modo embatendo no separador da via. Desse embate resultaram os ferimentos na autora que não questionamos e que sinceramente lamentamos. Porém, a reparação dos danos é da responsabilidade única e exclusiva do causador do sinistro, o condutor do veículo não identificado. Assim, secundando a orientação uniforme da nossa jurisprudência, designadamente o acórdão do Supremo Tribunal de Justiça 12/3/2004, e passo a citar: não estando provado que o excesso de velocidade tenha sido a causa única ou concorrente na produção do acidente, só posso peticionar a absolvição da seguradora. Meritíssimo, muito obrigado. Com interesse para a decisão da causa, provou-se que o arguido foi mandado parar numa operação stop em virtude de apresentar uma condução que constituía um perigo para os demais utentes da via. Os agentes da PSP solicitaram que submetesse ao teste de alcoolemia, tendo este recusado. Motivou esta recusa no facto de se encontrar com dificuldades respiratórias e dores no peito provocadas por uma fratura nas costelas, o que está devidamente comprovado no relatório médico. Os referidos agentes de autoridade não o informaram da possibilidade de submeter ao teste de alcoolemia no hospital, como deviam ter feito. O Tribunal não deu como provada a intenção à luz do princípio indúbio pro réu. Com efeito, é verdade que o arguido se recusou a fazer o teste, mas é igualmente verdade que apresentou um motivo que veio a comprovar documentalmente. Por outro lado, os senhores agentes de autoridade não o informaram que poderia ter feito o teste numa unidade hospitalar. Este circunstancialismo não nos permite afirmar com toda a certeza que o arguido quis desobedecer à referida ordem. Nestes termos, julga-se a acusação não provada e improcedente e, consequentemente, absolve-se o arguido. Declaro encerrada a audiência. Não, vocês deviam ter visto lá. Mas já muito a nada, muito bem. Casou com ele. Braço, vá. Aqui está o homem. Sim, senhor. Devias ter visto como é que ele deu cabo dos maçaricos dos polícias. Arrasou-os completamente. Nem sabiam o que dizer. Anabela, posso ter uma conversa consigo, Sós? Estamos entre amigos, homem. Fala. Bem, sabe que ao longo destes dias eu tenho reparado em pequenas coisas, mas só hoje é que tive a certeza absoluta
O senhor naquela noite estava realmente alcoolizado, não estava? Na verdade, o senhor tem um problema de dependência, não é verdade? Oh, doutor, eu? Essa fez-me rir. Hoje à noite vou beber um copo em sua honra. Se for um copo de água, tudo bem. Está a ver aquele senhor ali? É um grande amigo meu. Sabe qual é que é a sua maior qualidade? Descobrir coisas muito interessantes sobre as pessoas. Isso é uma ameaça? Não. É só um bilhete de ida para uma clínica de desintoxicação. É para si. Não tenho mais. É a sentença. Não, mas da resposta aos quesitos pode concluir-se o sentido da decisão. E neste caso, pela atenção dada à matéria de facto, o juiz não tem outro remédio se não dar-nos razão. Parabéns. Conseguiu bater a 180, viver para contar e mesmo assim conseguiu poupar uns tostões à seguradora. Estou Pedro. Como é que consegue defender sacanas destes e dormir à noite com consciência tranquila? Como? Sabe porquê que eu saí com este animal? Porquê que eu tive que ser acompanhante? Porque tenho 2 filhos sem pai para criar. Penso neles esta noite. Espero que tenha pesadelos. Pode chamar-me conservador, mas eu continuo a preferir o tempo em que era socialmente relevante bater-se à porta, pedir licença para entrar, antes de irromper pelo escritório de alguém. Queres fazer o favor de me explicar isto? Eu posso explicar isto. Eu quero ouvir uma só razão plausível para o facto de andares a gastar dinheiro desta sociedade em acompanhantes de luxo. Não, a sério, isto até é bom. É que eu corri ao risco de te começar a ver com outros olhos. Obrigada. Obrigada por me lembrares quem tu és e o que fazes constantemente. Portem-se bem. Vasco, a minha garrafa, por favor. Com certeza. Sozinho? Há noites assim, pelo menos ninguém nos diz como é que nos devemos comportar. Conheço esse sentimento. O que é que se passa, Raul? Tonturas outra vez? Isto não é nada. Como é que consegue viver assim, diga lá? Sem dar parte de fraco. O que é que queres que te diga? Cada pessoa aguenta à sua maneira. Opa! Tem os copos. Colaboras lá. Pessoas! Dá-me um beijinho do dobro. Júlio. Vês? Cada pessoa aguenta à sua maneira. And the sun comes down that easy. I pray the Lord so strong. 7 days and 7 weeks go by. They all lay down and by my side. I try to come as you walked around. It's not that easy. Although I search myself for a little time. So I tell you.